Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História. Meu nome é Rander e nós estamos na semana 6. O tema da aula de hoje são os povos originários do Brasil. Caro estudante, essa semana estudaremos sobre os povos que viviam no território brasileiro antes da chegada dos europeus, os chamados povos originários. Nos exercícios, você deverá ser capaz de identificar as características desses povos, além de analisar como era seu modo de vida. Bons estudos e vamos para a aula. No censo de 2010, feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase 900 mil pessoas se declararam como indígenas. Elas se dividem em 305 etnias, com costumes, línguas, crenças e valores diferentes entre si. Todas essas etnias e povos foram classificados em 4 grandes troncos linguísticos: Tupi, Gê, Caribe e Aruac. Os troncos linguísticos são os povos que têm a mesma origem da língua. Conheceremos a história de alguns desses povos que habitavam o território brasileiro muito antes da chegada dos portugueses. Os povos que iremos abordar são chamados de originários, pois foram os primeiros seres humanos a habitarem o Brasil. De maneira geral, eles viviam da caça, pesca e coleta de alimentos. Alguns tinham um modo de vida nômade ou seminômade. A relação com a natureza era, de certa maneira, harmônica, pois não tinha o caráter explorador e acumulador que tinha o europeu. Além disso, não havia a noção de propriedade privada, sendo que tudo que era coletado era repartido entre todos. Era comum a existência de 2 líderes. O político era chamado de cacique e o religioso chamado de pajé ou xamã. Tinha influência tanto sobre o mundo espiritual quanto sobre a cura de várias doenças. Esses 2 cargos eram exercidos apenas por homens. Para voltar um pouco mais no tempo, falaremos sobre os sambaquis, expressão tupi que quer dizer tamba, marisco, e qui, amontoado. E era o nome das construções feitas no litoral por povos brasileiros que viveram na região há cerca de 8.000 anos. Essas construções eram usadas para se protegerem de baixas temperaturas. Em outros lugares, como na ilha de Marajó, no Pantanal e no Rio Grande do Sul, os povos que viviam na região criavam aterros chamados tesos. A função deles é proteger a comunidade de alagamentos, pois dessa maneira eles ficariam numa altitude maior. Então vamos para as atividades. As nações indígenas de hoje, espalhadas pelo território brasileiro, possuem histórias e tradições muito diferentes e não vivem hoje como as nações indígenas de seus antepassados. No estado de Minas Gerais vivem diferentes povos indígenas, como Pataxós, Chacriabás, Krenak, Maxacales, entre outros. A quantidade de povos indígenas residentes em Minas Gerais pode ser explicada pela letra C, crescente movimentação do fluxo migratório entre indígenas, entre diferentes estados da federação do país. Número 1, letra C. Leia o texto e responda às questões. Há algumas décadas, os povos das Américas, Oceania e outras partes da Terra organizaram-se em movimentos sociais em defesa dos indígenas, nativos ou aborígenes. Essas 3 palavras significam nascidos na terra e são usadas em português, inglês e outras línguas. Letra A, analise por que esses povos são chamados de nascidos na terra. Essa expressão foi criada pelo colonizador europeu
para identificar povos que existiam fora da Europa, ou seja, nascidos naquela outra terra, que não era a Europa. Ou seja, é um termo eurocêntrico. Identifique a diferença entre indígenas e aborígenes. O termo aborígene é mais usado para identificar os povos nascidos na Austrália. Para o nosso índio, aqui para o índio brasileiro, nós tratamos simplesmente como indígenas ou nativo americano. Número 3, complete as frases abaixo. Letra A, os sambaquis são construções feitas com mariscos. Letra B, os povos indígenas possuem um líder político chamado cacique e um líder religioso chamado pajé. Letra C, os troncos linguísticos possuem uma única origem de línguas semelhantes. Número 4, ainda hoje vemos casos de preconceito contra os indígenas no Brasil. A luta de movimentos sociais em favor dos povos indígenas e da demarcação de terras continuam frequentes. Escreva um parágrafo sobre a importância da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Olha, escrever apenas um parágrafo seria muito pouco, já que a contribuição do indígena ela é muito grande e em várias áreas da nossa vida. Vou citar para vocês apenas alguns exemplos. Muitos alimentos, muitas comidas que nós consumimos, como, por exemplo, a mandioca, comer peixe, frutas, isso é uma herança indígena. Dormir em rede é uma herança indígena. Tomar banho todos os dias é uma herança indígena. Muitas palavras do nosso vocabulário, nomes de lugares, nomes de cidades, nomes de lugares, como, por exemplo, Maracanã, Ibirapuera, Tietê, são todas palavras de origem indígena. Então, escrever apenas um parágrafo, e isso sem dizer que a nossa população ela é de origem indígena. Nós tivemos a mestiçagem, a mistura, né, das etnias do nosso país, o branco, o índio e o africano. Então, aí nós temos todas essas influências dos povos indígenas nas nossas vidas. Então, escrever apenas um parágrafo é muito pouco. Tá? Muito obrigado a todos. Tenham uma excelente semana, um excelente mês e até a nossa próxima apostila. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.